Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu decidi gravar esse vídeo para continuar estudando endodontia, porque eu gosto de estudar em voz alta, então eu decidi trazer isso aqui com vocês para que vocês possam estudar comigo. Bom, hoje a gente vai conversar sobre cirurgia de acesso e anatomia dental voltada para os dentes superiores e anteriores, que é incisivo central, incisivo lateral e caninos superiores. Bom, a cirurgia de acesso ela é dividida em grupos de dentes que possuem similaridade e que possibilitam técnicas cirúrgicas que sejam iguais ou semelhantes, já que esses dentes eles possuem uma similaridade com relação à quantidade de raízes, canais. De início, é aprendido o grupo de dentes incisivos, que tem uma posição anatômica favorável, anatomia simples, são mais fáceis para iniciar o tratamento endodôntico. Porém, independente do grupo de dentes, tem-se uma sequência para seguir durante o tratamento endodôntico e também, principalmente em alguns passos desse tratamento, que no caso que a gente vai conversar hoje é a cirurgia de acesso, já que ela se baseia na anatomia desses dentes, seja ela interna ou externa. Bom, os dentes superiores anteriores, a gente considera então central, lateral, canino, de modo que as regras elas vão ser baseadas na anatomia e vão ser basicamente a mesma sequência para a cirurgia de acesso para esses dentes, tá? Alterando pequenos detalhes que a gente vai conversar mais para frente. Inicialmente, a gente vai falar sobre as características do incisivo central, seguindo posteriormente para o lateral e canino ao final do nosso estudo. Um fator importante são os exames radiográficos, especialmente as periapicais, que é por onde a gente consegue visualizar desde a incisal, desde a coroa até o ápice do dente, para ver se a gente consegue localizar alguma lesão endodôntica, alguma coisa que vá sugerir que tenha necessidade do tratamento endodôntico, mas há algumas limitações, porque esse é um exame de imagem, então os valores que a gente vai obter durante odontometria, por exemplo, para o tratamento endodôntico, elas não são reais, são medidas aparentes. Por isso que é muito importante a gente levar isso em consideração e não considerar o valor da radiografia como sendo o valor real. Bom, aqui nós temos os canais radiculares. Os dentes eles não possuem um sistema de canais todos similares, todos não são cônicos. Os canais eles possuem curvaturas. Nós temos uma variação de canais e aqui a gente consegue ver a anatomia do canal e a anatomia da câmara pulpar. Quando a gente vê essa imagem aqui da coroa, nós conseguimos visualizar o assoalho, a parede axial, teto, os divertículos, que são os cornos pulpares. Durante o tratamento endodôntico, quando a gente faz a cirurgia de acesso, a gente entra em contato primeiramente com os cornos pulpares. E muitas vezes isso pode causar uma confusão, porque as pessoas já acham que isso é o canal radicular, mas não é. Deve ser feita a remoção desse teto de dentina para que a gente consiga acessar os canais que estão mais para baixo do dente, que estão na região da raiz. Aqui então temos canal principal, colateral, lateral, secundário, acessório, interconduto, recorrente, delta apical, cavo interradicular. Aqui temos canal dentinário, limite, CDC, canal dentino sementário, canal sementário, forame apical, vértice radicular. E aqui umas outras estruturas anatômicas também, comparando com um dente real e aqui num desenho. Bom, para a cirurgia de acesso, o que é importante? Quando a gente faz a cirurgia de acesso, a gente sempre vai, o paciente chega, a gente faz uma radiografia inicial e por meio dessa radiografia inicial, nós vamos fazer algumas medidas. Então, antes da cirurgia de acesso, a gente faz essa radiografia inicial. Depois disso, medimos corretamente o tamanho desses dentes na radiografia, que são medidas aparentes, e a gente vai conversar sobre isso, sobre essa odontometria, no próximo estudo, no próximo vídeo.
aqui é apenas a cirurgia de acesso. Mas o que significa a gente fazer uma cirurgia de acesso? A gente vai fazer o prolongamento da câmara pulpar para a face oposta, para a face externa desse dente. Lembrando que, quando nós temos câmaras pulpares que são atrésicas, isso é muito incomum em pessoas que são mais idosas, mais velhas, por conta de calcificação. Então, a cirurgia de acesso nesse tipo de dente vai ser menor. Nós temos na seguinte fase, que é a chamada queda no vazio. Essa queda no vazio é muito perceptível quando as câmaras pulpares são amplas. E essas câmaras pulpares amplas são muito comuns em pacientes mais jovens. À medida que as pessoas envelhecem, há uma regressão, uma diminuição do tamanho da polpa, de modo que haja um aumento da quantidade de dentina ao longo da vida. E com isso, o acesso no canal, o acesso na câmara pulpar é mais dificultado. Então, para você fazer um tratamento endodôntico em uma pessoa mais idosa, em uma pessoa que possui câmara pulpar atrésica, é um pouco mais dificultado. Não tem como a gente fazer a cirurgia de acesso sem enxergar, sem definir, sem medir a extensão da câmara pulpar. Então, assim, diferente da dentística, quando a gente faz a cirurgia de acesso, a gente faz esse preparo envolvendo esmalte, dentina, até chegar na polpa, até chegar na câmara pulpar, não é um preparo que a gente pensa classe 1, classe 2, não é nada disso. Esse objetivo para fazer a cirurgia de acesso é com que a gente consiga prolongar e acessar o canal radicular. Nos dentes anteriores, a cirurgia de acesso é feita na face palatina e lingual e nos dentes posteriores na face oclusal. Aqui nós temos uma radiografia de diagnóstico ou inicial ou de estudo, e é muito importante que ela seja muito bem feita para que a gente consiga enxergar desde a incisal até o ápice dos dentes. Outra coisa muito importante, eu vou abordar mais para frente também, mas nessa radiografia inicial, uma coisa essencial é a gente saber qual é o comprimento médio dos dentes. Por quê? Quando a gente tira essa radiografia inicial e a gente vai medir na régua milimetrada o tamanho aparente do dente, pode ter algumas variações. Se o incisivo central mede aproximadamente 21, 22 milímetros. Se na radiografia der, por exemplo, 30, a gente sabe que tem uma distorção muito grande, então ela deve ser refeita. Bom, a câmara pulpar, ela pode ser ampla, que é comum em jovens, ou atrésica, calcificada, comum em pacientes mais velhos, né, mais senis. Pessoas que também possuem cárie, atrição, abrasão, ou que são outras condições, isso vai favorecer a deposição de dentina e, consequentemente, a regressão da câmara pulpar, tá? E isso é relacionado à deposição fisiológica de dentina secundária, reparadora reacional. Vamos conversar um pouco sobre os incisivos centrais superiores. Bom, esses dentes, eles possuem geralmente uma raiz, um canal radicular, portanto, que é amplo e reto. Canais múltiplos, eles são raros, o comprimento médio desse dente é 22 milímetros, a forma da cavidade triangular com base voltada para a incisal, e apesar de aparentemente o canal ele parecer reto, existe assim uma possibilidade de haver curvatura, geralmente para distal ou vestibular, mas isso não é muito visível na radiografia, tá? Muito importante a gente considerar tamanho de 22 milímetros para o incisivo central superior. E como a gente vai agora partir para a cirurgia de acesso? Nós temos alguns passos que são essenciais e em cada um desses passos eu vou conversar um pouquinho sobre especificidades de cada um deles. Então, inicialmente, devemos eleger o ponto de eleição, depois prosseguimos para a direção de trepanação com a broca esférica, remoção do teto da câmara pulpar, preparo cervical, forma de contorno e conveniência, limpeza e antisepsia da cavidade. Bom,
Lembrando que nós estamos conversando sobre o grupo de dentes incisivos superiores, anteriores. Aqui, os exemplos para conversar sobre cirurgia de acesso são para o incisivo central, mas isso vale para os outros dentes, lateral e canino, tá? Lembrando que a gente deve levar em consideração as suas características, como, por exemplo, a anatomia. Para o ponto de eleição. O ponto de eleição é um ponto que a gente tem que encontrar na face palatina do dente para que a gente consiga posicionar a broca na região correta. O acesso é por palatina. O ponto de acesso, como que a gente faz? Nós dividimos a face palatina em 4 quadrantes e vamos eleger o ponto central mais próximo do cíngulo. Ou seja, o ponto de eleição é apenas, a gente vai apenas definir aonde nós vamos tocar com a broca para começar a direção de trepanação. Então, definimos isso fazendo a divisão dos 9 quadrantes, elegemos o quadrante central na porção mais próxima do cíngulo, mas não em cima do cíngulo. Depois disso, temos que partir para a direção de trepanação, que é quando a gente já vai apertar com a broca e fazer o desgaste do esmalte da dentina até que a gente chegue na câmara pulpar. Por que é importante a gente eleger esse ponto de eleição? O ponto de eleição, sendo mais próximo do cíngulo, mas não no cíngulo, a gente consegue atingir a porção da câmara que é de maior amplitude. E isso favorece para que a gente não desgaste além do necessário, para que a gente não chegue na face vestibular desse dente, certo? Bom, então, uma vez definido esse ponto de eleição, vamos prosseguir para o sentido da broca. Essa broca vai ser sempre em alta rotação e são as brocas esféricas diamantadas, número 1, 2, 3 e 4. Lembrando que esse tamanho ele deve ser compatível com o tamanho do dente. Incisivo central, incisivo lateral, um canino. A gente vê o tamanho desse dente, também variando de pessoa para pessoa, e faz a escolha com base nisso. Como que a broca deve ficar? A broca esférica deve ser perpendicular ao longo eixo do dente. O que é importante, a broca é ao longo eixo do dente, não é ao longo eixo da coroa, não é ao longo eixo da raiz, ao longo eixo do dente como um todo, tá? Porque tem essas variações, se a gente perceber aqui na face palatina tem essa concavidade, então sempre levar em consideração essa linha reta. Então, a broca segue nessa direção perpendicular ao longo eixo do dente, não é a face do dente, já que essa face não é reta, a face palatina não é reta. Outra coisa importante, quando a gente for acessar esse ponto de eleição com a broca, não devemos fazer um movimento contínuo, apenas de ida. Nós devemos acionar o motor, encosta no esmalte continuamente, mas vai fazendo movimentos como se fosse de vai e vem, para que a gente consiga sentir a resistência, de modo que quando a broca chega na câmara pulpar, a gente tem a sensação de queda no vazio. Essa sensação aqui, ó. Por quê? Porque a gente chegou já nesse espaço, já paramos de desgastar esmalte, dentina, chegamos na queda no vazio. Lembrando que isso é muito variável por conta do dente, que pode estar calcificado ou não. Se ele tiver calcificado, essa sensação, ela praticamente não existe e depende da percepção do próprio profissional, tá? Então, faz esses movimentos de vai e volta intermitente, e com a broca esférica diamantada perpendicular ao longo eixo do dente. Se houver dúvida se a câmara pulpar, a gente utiliza o explorador. Bom, depois do ponto de eleição de trepanação, a gente vai partir para a remoção do teto da câmara pulpar. Porque até esse momento nós fizemos apenas isso, definimos o ponto e entramos perpendicular. Nessa fase de remoção do teto da câmara pulpar, esse teto é essa parte de dentina e esmalte que sobra na palatina.
Mas é muito importante que a gente entenda que não devemos desgastar a incisal do dente, porque ele acaba ficando enfraquecido quando perde muita estrutura. Quando a gente desgasta essa parte, removemos o teto da cavidade, isso favorece com que a gente entre com a lima, com as limas, com os instrumentais endodônticos seguintes de uma forma muito melhor. Bom, então o teto da câmara pulpar é o que sobrar do ponto de eleição, da direção de trepanação, de preparação, até o final da câmara pulpar, no topo dela, e ele não se relaciona com a incisal. A broca, ela vai ficando angulada, a gente vai removendo de dentro para fora, e quando chega aqui, ela já vai estar bem mais inclinada, mas não desgastando essa parte aqui. Então, deve-se inclinar a broca de modo que ela fique quase paralela ao longo eixo do dente, olha, mas não fica tão inclinada. E se houver alguma dúvida se terminou, a gente vai desgastando e vai testando com o explorador número 5, que possui gancho, para ver se tem alguma interferência ainda para ser removido com essa broca. Então, assim, se sobrou um pouquinho aqui, ó, se ela prender aqui, a gente tem que continuar o seu desgaste, inclinando um pouco mais a broca, tá? A remoção do teto, ela não é feita em um único sentido, mas sim seguindo as referências externas de curvatura da palatina do dente, tá? E jamais trabalhar com a broca no sentido da parede proximal, muito voltada para cá. Bom, após o acesso, a forma da cavidade ela vai se assemelhar a um triângulo com base voltada para a incisal, que é esse caso aqui. Em seguida, nós vamos fazer o preparo cervical. Esse preparo cervical, ele é feito com brocas L-axis, brocas L-axis, ou com cepedril. E por que é importante a gente fazer esse preparo cervical? Para a remoção do ombro cervical, que é uma protuberância na parte interna do dente contínua do cíngulo. Então, esse preparo é feito com essas brocas para a gente remover esse ombro e possibilitar ainda mais o acesso das limas dos instrumentais endodônticos dentro do canal. Então, para compensar a protuberância do cíngulo, internamente, na embocadura da cervical, dessa parte cervical da raiz, existe o ombro cervical. Então, o preparo é realizado para remover esse ombro, por isso que chama desgaste compensatório, e ele garante melhor acesso ao canal radicular. O desgaste a gente faz com as brocas L-axis ou cepedril no contraângulo de baixa rotação. A broca esférica que a gente faz para a direção de trepanação é no alta rotação. Nessa parte, com a broca L-axis, a gente utiliza o baixa rotação. A broca entra acionada no canal ao nível do ombro cervical, não precisando chegar muito no terço médio ou apical, muito menos, e ela é pressionada com movimentos de vai e vem também. Lembrando que sempre fazendo irrigação, aspiração e inundação com hipoclorito de sódio dentro do canal a cada troca de broca que a gente utilizar, tá bom? Aqui nós temos a sequência, inicialmente faz com a 2006, depois partimos para 3506 e depois 4506. Percebam aqui como foi removido o ombro, facilitando depois, havendo uma abertura e facilitando acesso no canal. Em seguida, fazemos o acabamento final, e esse acabamento é feito com a endosê, que vai fazer o alisamento e divergência das paredes da cavidade, o alisamento nessa face, a gente passa a broca nesse sentido, e depois nesse sentido aqui, para fazer a divergência das paredes restantes de esmalte dentina, tá? Então, fica semelhante a um funil, tá? À medida que vai na direção do canal radicular, essas paredes elas devem divergir. Então, esse acabamento é feito com a broca endosê. Então, lembrando, até agora, no momento nós utilizamos as brocas esféricas, utilizamos as brocas L-axis e agora a broca endosê. Por fim, fazemos limpeza, que é a irrigação, aspiração e inundação com hipoclorito de sódio. Por quê? Porque
toda vez que a gente estiver removendo esmalte, dentina, vai haver a formação de smear layer, que é uma quantidade de dentina e esmalte desses conteúdos remanescentes dentro do canal. Então, é sempre muito importante, a cada troca de instrumento, fazer a irrigação, aspiração e inundação. Bom, aqui nós temos então as particularidades do incisivo lateral e do canino, já que nós já abordamos as características do incisivo central e como fazemos a cirurgia de acesso nesses dentes superiores anteriores. No incisivo lateral, então, o passo a passo é o mesmo para fazer a cirurgia de acesso, com algumas informações extras, já que o central e o lateral eles têm assim praticamente a mesma configuração anatômica, sendo muito semelhante a uma pá. Geralmente possuem raiz única com um canal amplo. O ápice ele tende a apresentar curvatura disto-palatina. Os canais que são múltiplos são raros. Comprimento médio também de 22 milímetros, localizado na área de risco embriológico, e isso está relacionado com a fusão de arcos branquiais, então a chance desse dente apresentar alguma variação anatômica acaba sendo um pouco maior. E a forma da cavidade é a mesma coisa que o central, triangular, com base voltada para a incisal. Já quando a gente parte para o canino, o passo a passo também é o mesmo. Ele possui o formato da coroa semelhante à ponta de lança. Reparem aqui. E isso interfere também no formato da câmara pulpar e na cavidade. É o dente permanente maior da cavidade bucal, com 25 milímetros, sendo que o incisivo central lateral 22, canino 25 milímetros. Normalmente apresenta uma raiz única, canais múltiplos também são raros, forma da cavidade, formato de ponta de lança. Bom, pessoal, essas eram as coisas que eu tinha para conversar com vocês, para a gente estudar juntos. Muito obrigada. Até mais.